Rádio Mister. Rádio Mister. A diferença está na sintonia. Rádio Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal. Um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com vocês? Rádio TV Mister Web, mais um programa Cidadania Legal, vindo aqui com vocês, trazendo aqui um companheiro de luta, não é? Ele que tem história aqui na nossa comunidade, na nossa região, em São Paulo, no Brasil, não é? Quiçá no mundo, porque muitas vezes pessoas são daqui, estão sendo acompanhadas por fora, não é? No mundo todo, que conhece o trabalho, os problemas do nosso país e tudo mais. E com isso a gente vai aqui hoje apresentar um companheiro que escreveu um livro contando um pouco da sua história, da importância dela e todo aquele movimento que aconteceu, né, desde 1964 até 1985, regime da ditadura militar, tudo aquilo impactou a comunidade de uma certa forma, e hoje, né, ele vai contar um pouco pra gente, porque a gente precisa conhecer um pouco a história, né, que muitos jovens estão aí, não sabem o que esse país aqui, né, passou naquele momento de ditadura militar. E para isso a gente vai trazer aqui o nosso companheiro convidado hoje, Fernando O, no nosso programa, que ele escreveu um livro e a gente vai falar um pouco do livro aqui, né, para você conhecer, tá? Então, vamos apresentar aqui o Fernando. Tudo bem com você, Fernando? Tudo bem. Como é que vai a luta? A luta continua sempre. Não para. Não para. E tem que continuar sempre. Enquanto tiver exploração, o homem tem que lutar. Não é fácil, né? Viver no país de hoje, aí dentro de um regime que a gente ainda tem totalmente capitalista e onde as pessoas aí, de uma certa forma, são segregadas, principalmente as pessoas da nossa periferia, que está aí, né? E vivendo tudo isso, e acaba a gente tendo que retornar na história e vendo que não mudou muita coisa, não é? Do que aconteceu no passado e o que está acontecendo hoje, né, Fernando? Então, é nesse sentido que a gente vai falar um pouco aqui, né? Vamos contar aqui a história de Fernando O no nosso programa de hoje. Então, o programa Cidadania Legal entrando no ar com você. Fernando O, aqui um personagem vivo da nossa história, onde viveu momentos difíceis, no período pleno da ditadura militar no Brasil. A ditadura militar brasileira foi o regime instaurado no Brasil em 1º de abril de 1964 e que durou até 15 de março de 1985, sob comando de sucessivos governos militares. Lutando por utopia, a ideia de uma civilização ideal, imaginária e fantástica. Como lutadores do povo que somos e parte da camada mais pobre, marginalizada e excluída da população, nada temos a perder e nada menos podemos querer do que modificar radicalmente a estrutura desta sociedade. Para isso é importante compreender como ela funciona, as origens de toda a desigualdade, conhecer nossa história, saber de quem somos descendentes, aprender com o exemplo de luta dos antepassados, colhendo aquelas experiências que ainda podem ser aplicadas, adaptando aos dias de hoje para a construção de nossa estratégia e projeto político de poder popular. Carregamos em nossos objetivos a construção de uma utopia realizável, ou seja, uma nova forma de estar e viver no mundo em coletividade, livres de toda opressão e exploração da sociedade capitalista. Olá pessoal, eu sou Fernando O. Eu sou cearense da cidade de Itauá, vivi no campo até os 18 anos e sou migrante do Ceará para São Paulo, aquelas ideias que muitos nordestinos e muitos migrantes têm, que é de ficar rico em São Paulo, no Sul. Eu vim para São Paulo com 2 objetivos. Um de estudar e outro de ficar rico. E dentro desse processo, minha ideia era de lutar para melhorar de vida e poder ter uma vida mais digna, que a situação do Nordeste naquela época era bem mais pior do que hoje. Uhum. Não tinha ainda a aposentadoria dos trabalhadores rurais, não tinha assistência dos governos, era muito pouco, a seca, onde tinha as frentes de trabalho, geralmente recebia-se por alimentos, né?
Então a situação era bem mais difícil. Eu vim para São Paulo com essa ideia, não fiquei rico, estudei um pouco, fiquei aqui estudando e trabalhando, depois virei bancário, aí quando o banco abriu uma agência em Fortaleza, voltei para Fortaleza, fiquei aqui 6 anos, então tem duas migrações. Uma para cá, uma de volta, quer dizer, 3, e outra de volta para cá. Então, Fernando, como você entrou aí nos movimentos sociais? Você que vivia lá no seu estado, aí você veio para São Paulo, que era uma oportunidade das pessoas naquele momento por emprego, não é? E muita gente vinha de lá, inclusive Lula, né? Inclusive o presidente Lula também, não é? Veio para São Paulo e a história de Lula todo mundo conhece aí. E assim como Lula, Fernando Ó e muitos outros vieram para cá justamente para poder encontrar emprego e deixavam até os familiares lá nos seus estados de origem, né, Fernando? Você também foi a mesma coisa. Eu vim aqui com a cara e a coragem, sozinha. Sou o primeiro do Ó a chegar em São Paulo. Eu brinco muitas vezes com as pessoas que eu sou o Pedro Alves Cabral da família. Aí depois de começar, chegou muita gente. Quando eu voltei para Fortaleza, eu fui estava trabalhando no banco e um belo dia um amigo meu estava trabalhando lá e me chamou para uma manifestação. Eu nem sabia de que era manifestação. Mas eu fui, era uma manifestação muito grande. Foi quando mataram o estudante S. Luiz no Rio de Janeiro, que muitas capitais, muitos estados fizeram manifestação contra a morte dele. Morte esta pelo regime militar, pela as forças de repressão do governo. Eu fui nessa passeata, achei muito interessante, que eu nunca tinha visto tanta gente reunida, né? Foi daí que eu despertei um pouco para curiosidade de ver o mundo de outro jeito, né? Então, me interessei para entender melhor a questão da luta dos movimentos sociais. Até então eu era um alienado, era uma pessoa que achava que era normal um explorar o outro. Achei que era normal o Sul ter mais dinheiro, ser mais desenvolvido que nós. Então, a minha sorte é que logo teve, a semana seguinte já teve a campanha salarial dos bancários, e eu fui na primeira Assembleia dos Bancários, e me pediram para eu falar em nome, como era a possibilidade de parar o banco, e tinha essa campanha lá de parar, fazer uma paralisação em Fortaleza, uma greve. E foi aí que primeira vez que eu vi o microfone, primeira vez que eu tremia igual uma vara verde, mas eu fui lá falar da situação, mas já estava me interessando pela política. Foi daí que eu comecei a despertar pela política. Aí veio a greve, no mesmo dia já decretaram a greve, quer dizer, eu fui despertar para a política na raça, na marra, foi logo no começo. No outro dia eu já virei dirigente, já virei ajudando para banco, fazendo piquete, ajudando, comandando banco. Foi um negócio por causa da minha iniciativa. Foi nesse período que eu comecei a entender. Quando eu migrei do Ceará para cá, é que existia uma sociedade desigual, uma sociedade de regionais desigual, que eu entendi também que foi através da minha despertar luta que eu fui entender por que existe a questão das desigualdades regionais. Eu entendi que o Sul só ganhava com a miséria do Nordeste, com a miséria do interior, porque o Nordeste, bem ou mal, ele cria o homem, né? Ele cria o homem até os 18 anos, na hora do homem produzir, na hora do jovem produzir no Nordeste, ele é obrigado a migrar para outros estados, principalmente para o Sul naquela época, e para dar mão de obra barata para o capitalista. Então eu fui entender, e dali, eu como era nordestino, fui entender toda a minha questão de retirante, né? Comecei a me revoltar contra a sociedade que a gente vivia. Foi um pouco isso aí, me despertou. E dali eu fui entender também da importância da política, né? Até então eu não acompanhava, né, a política, ficava olhando distante, né? Para mim não tinha nada a ver, era coisa dos ricos, dos poderosos. Foi aí que eu fui entender que era importante, e na greve eu fui entendendo que é muito importante a união dos trabalhadores. E foi nessa greve que a gente conseguiu
30% de aumento, conseguimos no Ceará e mais 2 estados que eu não lembro aqui qual que era. Não tinha o piso salarial, todo o Brasil já tinha o piso salarial que era negociado pela Federação dos Bancários, e Ceará e mais Piauí, acho que Paraíba não tinha. E foi através dessa luta por conseguir o salário bancário, também salário profissional, que eu também achei que era justo, apesar de eu já fui para lá com um salário profissional bancário, mas já comecei a minha solidariedade ajudando os cearenses. E conseguimos os 30%, e conseguimos, mesmo em plena ditadura, conseguimos o salário profissional dos bancários. Isso foi lá. Nessa greve foi as 2 conquistas mais importantes que eu me lembro, tá? Isso lá no Ceará. Isso lá no Ceará. Lá no Ceará. Minha luta eu comecei lá. E você é do município de Tauá. Tauá. Depois de Tauá, aí você foi para Crato, de Crato você veio para São Paulo. Perfeitamente. Aí já deixou o banco. Sim, aí eu até falo no meu livro lá, como é difícil ser migrar, porque você não sabe, você vem sozinho, você não sabe o que vai acontecer. Então, o Luiz Gonzaga já contou a história do migrante. Então, é mais ou menos aquilo lá, eu senti realmente muito difícil. No processo da minha viagem, eu vi que realmente era muito difícil você deixar suas raízes, né? Sua família, as raízes. E não deixa de ser uma verdadeira aventura, né? Realidades diferentes. Realidade diferente. Então, o meu livro fala também, quando eu vim para cá, como eu era do interior, não tinha rádio nem televisão. Sim. Então, eu aqui já tinha outra cultura, a informação já corria mais, o debate político. E isso me ajudou muito. Como eu sempre fui muito curioso, fui tentando me adaptar a todo esse novo mundo, né? Eu vejo aqui que no depoimento que você faz aqui no seu livro, né, você fala justamente isso que você colocou, o depoimento sobre a greve dos bancários e o despertar da luta política, não é? Que você coloca aqui no seu livro. Isso você fala um pouquinho pra gente aqui. E é importante a gente falar para nossa comunidade que Fernando Ó, ele tem esse livro aqui, olha. Ele escreveu esse livro aqui, Fernando Duó, A Luta Vista por Dentro. Gente, vocês precisam adquirir esse livro para vocês conhecerem um pouco da nossa história do Brasil, não é? Que muito do que ocorreu aqui em São Paulo, isso levou rastro para o país inteiro. Não é? E naquele momento do passado, as pessoas deixavam as suas regiões, deixavam família nas suas regiões para vir tentar a sorte aqui em São Paulo, principalmente, que tinha muito emprego aqui, né? E a luta da organização sindical era muito forte naquele momento. Hoje, engraçado, Fernando, que a gente vê os sindicatos de hoje aí que não fazem nada, né? Não tira o pé da sala, não sai pra rua. Naquela época, não. O pessoal ia pra rua, ia em porta de fábrica, ia fazer movimento, ia buscar as pessoas para se filiarem ao sindicato para fortalecer a luta. O sindicato era muito próximo da classe trabalhadora, não é, Fernando? Naquele momento, em 78, 79, por aí. Os militares tomaram o poder, eles interviram no sindicato. Então o movimento sindical ficou muito também a desejar. Em 78, a partir dos movimentos sociais nos bairros e com a questão do arroz salarial, como o Delfim Neto falava que tinha que crescer o bolo para depois distribuir, e esse bolo nunca foi distribuído, o pessoal começou a perceber que estava sendo gabelado, né? Estava sendo enrolado pelos militares. E começou o pessoal, todo esse período, trabalhando. Uma parte da esquerda, quando os militares interviram no sindicato, caçaram deputado, prefeito, governadores que eram de oposição, a parte da igreja, qualquer cidadão que se colocasse contra o regime militar era considerado comunista, não é não? Então era tratado com repressão como caso de polícia. Então a questão do sindicalismo, ela começou dentro das fábricas, das empresas, eram pequenos grupos, né? E foi ali com uma certa retomada do movimento social, porque até 1978 boa parte da esquerda esqueceu pela questão das guerrilhas, né? Guerrilha urbana e guerrilha, né, da guerrilha camponesa.
Na minha luta em Fortaleza, eu fui cooptado para participar no partido PCdoB. E o partido PCdoB, nesse período todo, está desenvolvendo a questão da preparação da guerra do Araguaia. Então, o nosso movimento aqui na cidade era, além de ajudar os movimentos sociais, também reforçar a questão da guerrilha no Araguaia. Como trabalhar por uma revolução no Brasil para ter um governo de cunho mais popular e socialista, né? Então eu venho da origem política também do PCdoB. E essa tua pergunta ali, então, o movimento sindical foi crescendo, né? Foi tendo algumas articulações. Aí eu acho que o sindicato, naquela época, eu sempre falo que nós tínhamos um inimigo comum, que era a ditadura. E não tinha a liberdade política também era precária. Então todo mundo, uma das bandeiras da esquerda, da parte da igreja, dos intelectuais e dos trabalhadores, era a liberdade sindical e a liberdade política. Então nós tínhamos assim um movimento que não tinha, como não tinha, os trabalhadores não tinha, a própria esquerda não tinha quase ninguém no parlamento. Foi a partir de 76, 78, que veio os primeiros parlamentares populares, que começou todo o movimento para tentar pôr fim na ditadura militar. Então acabou surgindo o sindicato, a ditadura, veio a questão do Galperico, com a proposta da abertura lenta e gradual. Então o pessoal aproveitou aquele momento e começou a testar a ditadura também. E forçando uma greve aqui, uma greve ali, começou a organizar os movimentos. Então o sindicato naquela época foi importante, ele jogou um papel importante porque tinha a questão da luta sindical, a questão salarial, né? E a retomada dos sindicatos também. E boa parte do sindicato estava na mão dos pelegos, né? Dos traidores, dos interventores. Então juntou todo um movimento, né? Toda uma coisa. E teve uma coisa boa, quer dizer, tinha a ditadura, né? Que é boa. Tinha, eu sempre falo, tinha um inimigo comum e todo mundo se juntava. Não tinha essa divergência tão grande. Divergência tinha, mas o pessoal se tolerava quando era para lutar contra a ditadura militar. O pessoal tinha toda uma frente aí ampla de apoiar. O pessoal do bairro ia para as fábricas, o pessoal da fábrica vinha para os bairros ajudar os movimentos. Era um pouco isso aí. Então, a questão do movimento sindical hoje, no meu entender, aí já é uma análise que eu faço, que quando veio a abertura, os trabalhadores, e teve a crise econômica, toda vez que tem uma crise econômica, é mais difícil fazer greve, porque o pessoal fica com medo de perder emprego. E boa parte da esquerda deslocou sua atuação para o parlamento, para a questão institucional, porque para as instituições burguesas mesmo, né? Aí com isso deslocou uma das causas que eu me entender é essa aí, de porque o sindicato não tá fraco. Por mim, uma das questões da crise econômica, né? E a tecnologia, a robotização, que deixou muito desempregado. Todo mundo sabe que hoje existe mais de aproximadamente 40 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. Então, negócio seríssimo, né? Muito desemprego ainda, mesmo nos governos progressistas não está dando conta, não vai dar conta, no meu entender, porque existe um regime capitalista. A ditadura do capital continua. Nós acabou com a ditadura militar, mas a ditadura do capital continua. Além do agravante hoje é que a cooptação é bem maior, e foi colocar todas essas questões para nós, que requer um debate, uma reflexão muito grande da esquerda, para como retomar. Eu sempre defendo, e não é de agora que eu defendo, que eu não sou contra participar do parlamento nem nas instituições, mas eu acho que do que eu aprendi e continuo reafirmando é que a esquerda que quer transformar tem que ter o norte, né? O norte, e esse norte ele não pode perder o rumo, que é um pé na institucionalidade e outro nos movimentos sociais. E se você não tiver essa visão, você acaba se perdendo. Hoje o grande problema que eu vejo, boa parte dos parlamentares, boa parte da esquerda,
cria os movimentos para poder, o próprio movimento, do seu partido, do seu grupo, do seu candidato, para poder ser base eleitoral do seu candidato. Então não tem um movimento assim mais nacional, com bandeiras nacionais. Por exemplo, eu acho que tem muitos problemas ainda, que devia ter bandeiras de todo mundo, que no começo nós tínhamos, que era a questão do não pagamento da dívida externa, ou suspensão, foi mudando, né? Hoje nem auditoria se fala. Então tem muitas coisas que deveria ter bandeiras nacionais que estão ainda bem vivas, que a esquerda e os movimentos sindicais não se colocam. Eu acho que a questão da reforma agrária é um momento, é uma luta importante. A questão cultural ela é importante também. A questão educacional. Então existem bandeiras nacionais, né? Nacionais e é tudo fragmentado, virou uma questão muito pequena, ou seja, pequena de cooperativistas, né? Corporativistas. Então, à medida que não tem uma política mais ampla, né? Ô, Fernando, disso tudo que você está falando, o que a gente vê no passado, nesse momento de 78, 79, que o sindicato tinha suas organizações, o povo ia para a porta de fábrica, organizava mais a classe trabalhadora. Você tinha também sindicatos pelígrafos que era a favor da elite, né, naquela época, e os sindicatos que defendiam a classe trabalhadora lutavam por uma melhoria de salário, distribuição de renda, não é? Porque naquela ocasião os proprietários aí de empresas, eles sugavam os trabalhadores, né? Trabalhavam excessivas horas extras e tudo mais, e não remunerava, né, da forma que deveria remunerar, e através disso tudo, dos benefícios sociais que não tinham, os sindicatos se articularam, e naquela época o pessoal se movimentava, e era dentro de um momento que vivia uma ditadura militar. Agora, dali, explodiu a organização do sindicato, mas as organizações civis de bairros que lutavam por melhorias, né, de condições de vida também nos bairros, porque tinha muita deficiência, não tinha saneamento básico, não tinha nada. A região ainda, principalmente na Zona Sul, ainda era uma região onde tinha muita mata, faltava muito, não é? Eram moradias que existiam, de pessoas que moravam aqui, não tinha nenhuma condição de vida naquele momento, e tudo isso se juntou. Aí tinha também a igreja, que tinha a teologia da libertação, a igreja católica, que também organizava, de uma certa forma, politicamente a comunidade, né, naquele momento. Então a gente via naquele momento que as pessoas estavam tendo ali momentos de formação política. É decepcionante, né? Sempre Uma vez eu fui dar uma entrevista lá no IEP, eu até chorei porque a gente... Naquela época, ditadura, a gente tinha um sonho, um processo de debater a questão da transformação da sociedade, né? A gente tinha o processo, toda a luta nossa, 24 horas, a gente era bem mais dedicado. Até hoje o pessoal até hoje, antigamente o pessoal era mais dedicado na política, fazia política por amor, sem interesse econômico político. Então, a gente fazia política com perspectiva de transformar a sociedade. Tudo que se fazia era para ajudar a compreensão da luta de classe, né? Então, todo um processo para a criação da CUT, do PT, outros partidos, PCB, PCdoB, foi um processo importante, né? Mas, no meu entender, eles depois se acomodaram, ficaram a questão do debate só político, né? Eu tenho falado que hoje, quem todo momento coloca questão ideológica é a direita. A esquerda fica só questão de resultado, querendo ser melhor do que a direita, e esquece um pouco de fazer o debate ideológico, retomar algumas bandeiras, retomar a questão de um norte, né, da transformação da sociedade, coisa que eu não vejo os partidos da ordem aí falar mais de transformação, de mudança, de socialismo. Falar em socialismo hoje, até eu escrevi um texto no tempo desse, que falar em socialismo para o pessoal que vive de eleição, o pessoal tem medo de perder voto. Então, na minha visão, é uma posição equivocada. Eu acho que para poder transformar, tem que estar discutindo a questão, limpando a mente das pessoas, né? É um tipo de para-brisa, limpando a mente das pessoas, porque a formação política é fundamental. E para isso tem que retomar o trabalho de bairro.
Para isso é importante me entender hoje, eu não sei como retomar, mas eu vejo muita importância de retomar, primeiramente, os núcleos, criar núcleos de lutadores por região, por regiões, tanto de fábrica como de empresa, né, como questão nos bairros, né, território que chama muito. Mas a gente tem que organizar não simplesmente para fazer eleição em 2 anos, mas são lutas permanentes, são lutas que precisam, que a gente fazia isso aí no passado. E o pessoal abandonou, no meu entender, ficou um movimento muito clientelista, a esquerda virou no meu entender, estou falando aqui com todo respeito, mas não é que eu acho que não está fazendo as coisas, mas está. Hoje tem muitos parlamentares, coisas que a gente não tinha, que são progressistas, mas fica nisso. Eu no meu entender, essa luta no parlamento, essa luta misturar com a burguesia, a gente não vai ganhar nunca, não. O que a gente pode fazer é participar de um governo, mas os governos, tanto o governo federal como o do estado, prefeitura, são governos limitados, são governos que são obrigados a obedecer à lei burguesa feito pela maioria burguesa, né? Então você assume lá um acordo para não desrespeitar a lei, porque a lei está dentro da Constituição. Eu acho que entrar no jogo realmente tem que ter esse perigo, tem esse problema, que se você não respeitar, você pode ser caçado. Mas também você não avança, né? Você não avança. A esquerda se perdeu, não me entendeu, no norte, não me entender. Então, eu acho que falta retomar essa discussão. A exploração continua. Eu cheguei aqui em São Paulo, você não via falar morador de rua, hoje nós temos mais de 80 mil só em São Paulo. Então, a miséria continua. Não, existe algumas coisas, né, que foi importante para ajudar a desenvolver e acabar com a fome, a questão de Bolsa Família, a questão hoje em diversos países no mundo já existe a questão do salário, a renda básica, né? Mas ela é um negócio que não pode pendurar, ela tem que ser, o trabalhador precisa trabalhar, precisa ter a sua autoestima, né, de saber o seu valor, está ajudando a construir a riqueza, né? Então eu acho que nós temos esse grande problema. A esquerda se dividiu muito, a esquerda ficou muito dividida, né? Muito sectária, muito realmente difícil a gente muitas vezes tentamos já conversar, mas muito difícil, cada um acha que é o dono da verdade, cada um acha que o caminho é por ali. Então fica muito difícil. Hoje nós temos mais de 10 central sindical, no meu entender, que não vale uma, né? Naquela época nós não tínhamos central sindical e lutávamos, né? Porque tinha um partido, tinha um norte, tinha todo um clima na perspectiva de mudança. Hoje nós não temos, a gente se acomodou. O problema que nós temos hoje, começa a se juntar mais, é a questão do fascismo. Quem está nos unindo mais é a questão da ultradireita, que está tirando os direitos nossos, né? Tirando o direito nosso. E a gente se não se movimentar, vai cada vez tirar mais direito. Quantas reformas já teve aí tirando direitos dos trabalhadores, né? A reforma trabalhista, a reforma da Previdência. E um processo vai ter mais, porque se os trabalhadores não se organizam, não mantêm a sua luta viva, então os partidos não se propõem a criar partido de classe, sindicato classista, sindicato que rompe com a estrutura sindical, que desde Getúlio Vargas que criaram a estrutura sindical, até hoje o pessoal não rompeu com a estrutura sindical. Para você formar um sindicato tem que pedir a carta sindical para o Ministério do Trabalho. Você tem as datas salariais, as campanhas salariais, você vai ter o direito de reivindicar uma vez por ano sobre isso aí. Fazer uma luta depois já seria fora da ordem, né? Então tem toda a questão de romper com a estrutura burguesa em todos os seus níveis, né? No campo político, sindical, né? Nos bairros, então, assim... Tem uma coisa que é assim, a gente precisa trazer um pouco o nosso público aqui, a nossa população, principalmente a maioria que vive nas periferias, são a maioria da população que vota. A elite não tem voto. A elite busca o voto nas periferias, não é? E a gente fala muito aqui de esquerda, de direita, de centro, e o povo não entende nada disso. Não tem, a gente conversando com as pessoas mais assim, menos favorecidas, a gente percebe isso, não é? Ela não tem uma visão do que é isso, o que representa a esquerda.
né? Eu acho que é bom a gente deixar claro que os governos, quando você vê debates na televisão, vê tudo, fala de esquerda, fala de direita, a esquerda, gente, são as pessoas que fazem parte de partidos que têm um olhar para o menos favorecido, os pobres, na questão de políticas públicas. Se eu falar para você, eu perguntar para você assim que está assistindo a gente, né? Você acha que o rico depende de políticas públicas? Você acha que o rico precisa ser atendido num hospital do Boi-Mirim, do Campo Limpo, de Parelheiros ou de qualquer hospital, né, que tem hoje as políticas públicas voltadas? Não, ele vai buscar os hospitais que ele tem condições para pagar, não é? Ele não depende de ônibus, ele não depende de nada disso. Então, a pergunta que eu faço para o Fernando Ó, será que o povo, é isso que eu falo, o que está faltando de formação política nas bases seria os nossos vereadores, deputados dos partidos progressistas fazer um projeto junto às comunidades e vir para as bases, formar núcleos, conversando com as pessoas durante seus mandatos. Se você que não tem condição para fazer isso, olha, me desculpe, né? Isso é conversa. Por quê? Durante aqueles que são eleitos, que estão lá representados na Câmara Municipal, no Parlamento Estadual ou no Congresso, teria condições de vir fazer a prestação de contas dos seus mandatos nas bases, né, para ouvir a população. Eu acho que é lógico, não é uma coisa que se muda da noite para o dia, não é? Mas é um começo, é uma possibilidade de se mudar esse estado de coisa que a gente vive hoje. Porque hoje a população não está sendo representada, embora a esquerda traga, a gente sabe que ela traz benefícios para a população em termos de governo, mas a gente não sente a representatividade aqui nas comunidades, né? Dos nossos parlamentares, principalmente, aqui nas bases. Então, eu volto a falar para você que a população, por falta de informação disso, ela acaba tendo o quê? Obtendo informações das mídias sociais que representam a elite, o Fernando. E aí como é que fica? Aí a gente não entende por que a Luiz Erundina ganhou a eleição, fez o que fez, melhorou a condição do nosso povo periférico, perdeu a eleição em seguida. Aí vem a Marta faz um tremendo governo, não é? Mudou o padrão de vida das pessoas nas periferias da cidade de São Paulo. Aí depois, no próximo pleito eleitoral, perdeu a eleição. Aí vem a elite de novo e não fez nada na região durante 4 e 8 anos. Aí depois veio o Haddad, fez a transformação de novo, começou a melhorar, depois perde a eleição. O que explica isso, Fernando Ó? O que explica isso? Fala para mim, se você conseguir falar. Eita! Olha, é discussão, reflexão, acho que com muita responsabilidade a gente tem que falar. E eu tenho uma visão que eu não sei se eu não sou dono da verdade, mas eu tenho uma visão seguinte: falta discutir um projeto político, né? As pessoas não podem ficar discutindo só pautazinha econômica, né? E, no meu entender, a burguesia tem os meios de comunicação na mão, né? Elas têm o currículo das escolas, quem determina o que deve estudar, deve ensinar. É a burguesia, tem o currículo lá, né? Os professores têm limitações para falar de luta de classe, falar da política, né? Porque isso não deve falar. No meu entender também, nós perdemos a Igreja Teoria de Libertação, nós estamos também com problemas, os partidos desviaram sua luta em termos de aplicação na questão econômica, né? E o projeto político, eu acho que é fundamental discutir, que não é de um vereador só, não é de um parlamentar, mas é do partido. A gente discute muito pouco a questão da criação do partido. E o parlamentar, no meu entender, ele tem que ser um militante da luta de classe, né? Eu fui candidato uma vez, e falava muito isso aí, eu fui até criticado, que eu falava que a tribuna do parlamento deve ser uma tribuna de denúncia das mazelas do capitalismo, deve ser ajudar a organizar os trabalhadores, trazer os seus trabalhadores para custo de formação, né?
nos bairros. Eu participei eu fui um dos coordenadores da campanha do Aurélio Pérez e da Irma. Então, nós foi criado um comitê, onde naquela época, eu falo até em meu livro aí, era um comitê que se discutia tudo que se dizia respeito ao trabalhador, a gente discutia lá. Lá a gente discutia teatro, fazia curso de teatro, fazia curso de formação, palestras, né, sobre a luta, convidava todo mundo, né, e eu acho que isso ajudou muito, fazia reuniões de fábrica, das empresas. Nós tínhamos reunião todas as quarta-feiras, então era importante, era a questão permanente da discussão política. Agora, o que o pessoal optou para a política é a questão eleitoral. Isso eu acho que, como a direita jogou muito pesado para desmoralizar a esquerda, para desmoralizar o PT, todos os partidos da esquerda, né? O anticomunismo foi criado já sempre teve no Brasil o anticomunismo, a questão do terror contra as ideias comunistas socialistas, né? Mas agora eles vieram para o debate publicamente e jogaram e ganharam o povo para suas ideias, para ser contra o PT, criaram o antipetismo, o anti-esquerda, né? E eles jogam pesada, não é à toa que você vê todo dia no debate na Câmara dos Deputados, na televisão. Agora mesmo na campanha, os caras escrachando, esculambando com a esquerda, né? Uma falha que tem um país que se diz socialista, os caras trazem para cá, cara, nem conhecimento tem daquele problema e traz para cá e vira verdade, não é não? Então nós temos toda uma questão, a esquerda também não investiu na questão do meio de comunicação, nós temos muito pobre, né? E que quando se fala muito fragmentado, sabe, de regiões. Você não tem eu sempre falo, nós precisamos também debater a questão ideológica no campo do Brasil e do mundo. Nós temos uma direita crescendo no mundo inteiro. Então essas questões têm que ser discutidas politicamente, como é que nós vamos combater a questão do fascismo, da outra direita, né? Porque tem muito a ver com a nossa vida. Nós tivemos um governo aqui de 4 anos que era de direitona e foi eleito pelo voto do povo. Então o que está acontecendo é que nós estamos perdendo no debate ideológico, nós fomos derrotados. Com a queda do Muro de Berlim, que baixaram a bandeira das revoluções socialistas, nós fomos derrotados. E até hoje nós estamos aí, só na luta defensiva. Nós não temos uma luta de combate mesmo, sabe? De combate de classe. Nós estamos muito assim na política de conciliações. Então isso desarma os trabalhadores. Desarma o trabalhador. Porque a política ela tem que ser combate na rua, né? Na rua, no sindicato, na fábrica, no campo, e nas ideias, e com as ideias, no embate e apresentando propostas para a nova sociedade. A sociedade, ela para ter transformação, nós temos que fazer a revolução cultural desde já, mostrando qual é o projeto que deve ser para a classe trabalhadora no futuro e para a humanidade. Eu não acredito que o capitalismo tem saída para a humanidade, porque Karl Marx já falava, a burguesia vai destruir o emprego e o planeta. Olha o que está acontecendo aí, destruindo o emprego e o planeta. E a esquerda se ateve muito só na questão econômica, na questão da luta de classe, e nós esquecemos, a própria esquerda esqueceu a questão do debate do meio ambiente, da questão da defesa do planeta, da humanidade, assim, né? Do ser humano. Então nós temos que retomar esse debate. Agora, né? Fernando, o que a gente percebe também é assim, nós temos vamos imaginar uma pirâmide social. Né? Hoje nós temos no topo da pirâmide as 6 famílias mais ricas do país, que praticamente, financeiramente, mandam no país. Né? Depois vem já a classe média, depois vem a classe pobre e abaixo vem a linha da miséria. E a gente ainda vive isso aqui no nosso país. E o que pega muito nessa questão toda? Pega que a gente procura entender, gente, o que é que falta? Porque a nossa comunidade periférica, menos favorecida do nosso país, a gente percebe que ela, hoje, quando ela vai eleger um candidato, ela elege aquele candidato que representa a elite, né? E ela elege pessoas que vão ser contra as políticas públicas que ela busca no seu dia a dia. De que forma? Poxa, mas se uma pessoa reclama que no posto de saúde não tem médico, não tem remédio, os hospitais aí superlotados, não tem atendimento, não tem nada,
ao invés de eu buscar votar em pessoas que têm uma preocupação com essas políticas públicas, eu vou dar meu voto para aquele que representa a elite, que não quer saber de melhorar a condição de vida social do nosso povo, que depende das políticas públicas. Aí eu pergunto, o que é que acontece com essa nossa comunidade, não é? Que dá o seu voto, não é? Ela mesmo vota contra ela. Não é? Isso tudo a gente percebe que acaba sendo essa desinformação, não ter, né, dentro das comunidades propostas de fazer com que as discussões cheguem nos bairros, que a comunidade se aproprie de informações, porque é a única coisa que precisa acontecer, porque senão ela vai ficar se levando por mídias sociais que são da elite e que destrói toda a possibilidade dela ter conhecimento de tudo isso. Não é? Como fazer nesse caso? Como é que você vê isso? Não é? Fernando. Eu gosto muito do texto, o poema lá do Bresson Brett sobre o analfabeto político, né? Analfabeto político. Eu acho que nós temos que fazer o estudo aí de ajudar o pessoal parar de ser analfabeto político. Eu acho que tem esse problema. O povo é analfabeto político. E com esse problema, nós sofremos por quê? Porque tem os vendedores de ilusões, né não? Uhum. E a eleição é muito propício para vender ilusão. A eleição em si, ela vende ilusões. Então o povo quer lutar. Eu sou um cara que estou na luta desde 68. Lutar é um negócio difícil, não é para qualquer um não, porque é um negócio chato, exige sacrifício, né? E no meu entender, as pessoas se acomodam porque não querem alguém que resolva o problema deles. Então o cara que vem aí vem alguns problemas que a gente tem que analisar. Tem o cara que vai lá e compra voto, né? Até hoje o cara vende o seu voto por migalhas, né? E tem o cara, e tem a falta de consciência, que a pessoa acha que o cara vem com promessa, acha que é um messiânico, né? Um Messias. Ele quer um Messias que resolve seus problemas. Então, essa visão religiosa de sempre ter alguém que vai resolver por mim, não? Então, à medida que as pessoas não têm a compreensão que a nossa saída da classe trabalhadora é uma saída coletiva, né? Que a saída da classe trabalhadora é um problema de solidariedade um com o outro, que o meu problema é o problema do vizinho, é o problema da fábrica, da empresa, que a questão nós pertencemos a uma classe. Em primeiro lugar, eu acho que a esquerda e os socialistas têm que ajudar a ensinar os trabalhadores. Em primeiro lugar, uma das questões que eu acho fundamental é mostrar que ela faz parte de uma classe social. Foi aí que, quando eu tive a primeira visão de que eu participava de uma classe, que eu pertencia a uma classe social, a uma classe de trabalhadores, foi que eu fui entender da importância da luta. Então, eu acho que as pessoas têm que, e nós temos a obrigação de ajudar, ensinar, mostrar para as pessoas que ela faz parte de uma classe. E ela tem que ajudar a organizar essa classe. Ela faz parte dessa classe e tem que ser protagonista das mudanças. Uhum. Não pode ser uma pessoa que vai resolver por mim. Eu tenho que colocar minha parte de responsabilidade também. Porque achar que eu vou fazer as coisas pela pessoa, primeiro é mentira, não tem força. O sistema capitalista, ele tem um Estado organizado, ele tem as Forças Armadas organizadas, eles têm o meio de comunicação, eles têm toda uma parte religiosa que ajuda a manter a ignorância, manter a conciliação. Tem toda a questão da moral burguesa, da moral conservadora, que não é fácil você mudar as ideias, né? Uhum. Então, eu lembro quando eu era criança, que era me ensinado na própria família, não tinha nem igreja lá, mas era passado. Você tem que sofrer para quando chegar no céu, ser recompensado. Uhum. Então, existe todas essas ideias, que muitas vezes, não que eu acho que a religião deve ser discutida, mas a religião tem que se servir também para ir para o céu e também resolver o problema da terra. Não adianta você querer resolver só o problema lá do céu e esquecer a terra, né? É verdade. Então eu acho que nós temos esse problema, que é negócio de comodismo, acomodado. Então é o seguinte, os espertalhão, os caras que fazem da política negócio, tem dinheiro, vão lá, compram praticamente o voto,
favorece, né? E os trabalhadores ficam aí nessa falta de consciência política, né? Não entendem da solidariedade, a questão do... né? Enganados. Ficam enganados. E tem jogar, e os caras têm jogado, nos últimos anos, têm jogado muito pesado contra a luta do povo. E, aliás, e muitos companheiros da esquerda também se limitaram, não se deixa ser diferente. Eu tenho notado nas campanhas, gente, os caras não apresentam mais propostas. Eles tentam mostrar para o cara guardar o número da sua candidatura. Pô, não fala qual é a proposta do cara, entendeu? É que o cara é bom, o cara é honesto. Pô, mas isso tudo é obrigação de ser honesto, é de todo mundo, né? Agora, meu amigo, você tem que dizer que determinadas propostas dependem do povo unido, organizado, junto com ele. E o papel de um parlamentar, no meu entender, eu fico muito bravo vejo assim, a submissão, é que os companheiros, antigamente, no começo do PT, eu lembro que quando nós elegemos os primeiros deputados, os deputados eram companheiros de luta. Hoje não, é autoridade, sabe? O cara chega lá, já tem que apresentar o cara. Não, nós era companheiro. Até hoje eu nunca falei com o cara. Eu tenho essa visão. Eu tenho a visão que o parlamentar, um verdadeiro parlamentar que quer ajudar a transformar o mundo, né, a sociedade, ele tem que se colocar com um dos lutadores mesmo, junto com o povo. Não mostrar que ele é melhor que o outro, não. Todos nós temos a importância na luta, na transformação da sociedade. Muito bem, Fernando, nós já estamos quase terminando aqui, o nosso programa passa rápido, né? Passa rápido. Eu quero falar um pouco do livro do Fernando O aqui, não é? Fernando O, A Luta Vista por Dentro. Aqui ele conta a história daqueles movimentos, inclusive Vila Remo foi muito importante aqui, né? Naqueles momentos. Ajudou muito. As lutas que tinha em Vila Remo, conta um pouquinho aqui. Com todo prazer. É? Então, eu acabei assim, eu vi lá Eu era bancário e estava num processo de me tornar operário. E vim morar para cá, para a região sul, não tinha nada, e aqui na região sul estava se desenvolvendo muitas indústrias metalúrgicas. E muita gente veio embora para cá, e não tinha onde morar e foram comprando terreno para cá. Quando eu mudei para cá em 1970, não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha creche. Meu filho nasceu em 72, a creche eu levava ele, minha esposa levava na Vilares também. A gente levava ele em Santa Mara para poder ir trabalhar. Então, aí essa luta surgiu quando a gente veio para cá e tinha a igreja da Libertação. E a gente começou, tem uma luta que não tinha onde, só tinha a Jurema aqui. E foi através dessa primeira luta que começou a luta mais interregional do Hemoimirim, foi a luta por mais ônibus, né? Em 76, por aí. Aí nesse processo, vai mandar uma vacinada para a CMTC, ela mandou resposta que os ônibus que tinha era compatível com o morador da região. A gente ficou indignado, devolveu para o povo. E nós criamos uma sociedade de bairro, eu fundei a sociedade de bairro de Jardim Souza, né? E a gente estava naquela luta sozinha, a gente naquela época teve os estudantes que veio ajudar nós na luta, começou a trazer estudante também para ajudar na luta da periferia, né? E a gente estava fazendo alfabetização na sedezinha que nós fizemos da Sociedade de Amigos do Bairro. Formação política já naquele momento. Já era formação política, era também. Aí tinha um rapaz que era da nossa associação, que trabalhava na BURD, né? Ali ao lado. Aí eu conversava muito com ele sobre a política, sobre a luta, diferente mesmo. Com todo cuidado, nós não podíamos falar muita coisa, Aí eu falava da luta, ele disse, rapaz, mas tem um cabral lá na zona, tem um rapaz lá, que ele tem as mesmas, ele parece muito com você, com as suas ideias. Mas é mesmo, é. Aí ele levou a vacinada lá pra fábrica. Aí o que tinha esse rapaz, eu disse, rapaz, então fala com ele pra gente conversar comigo, vamos conversar um dia. Ele vinha aqui pra gente conversar, ver se ele pode ajudar nós aqui nessa luta. Aí ele veio, trouxe o Santo Dias, né? Eu nem falei sobre o Santo Dias, meu camarada, né? Aí ele trouxe o Santo Dias já foi assumindo a luta, que ele era ligado à igreja católica, né? Assumiu, da pastoral operária, e dali surgiu todo um trabalho comum. Aí dali foi que a sociedade começou a descobrir que tinha Santa Margarida, já tinha a igreja progressista, que aí não conhecia. Eu também não era católico, nunca.
Mas a gente veio pra cá meio sabe, meio para desbravar a região. A gente não conhecia muito, aí foi se conhecendo. O Sandro foi um companheiro que abriu muito o movimento. O nosso trabalho pequeno ali começou a crescer através do Sandro, que foi um dos canais, né? Dali a gente começou a levar a luta dos transportes para toda a região. O Padre Luiz e as comunidades assumiram a luta também. Foi dali que a gente começou a se unir junto com a Igreja Católica, né? Aí nós tínhamos a primeira luta foi sobre o transporte, depois veio a luta por mais creche, a luta por saúde, né? Escola, que não tinha também. E foi asfalto, né? E foi nessas discussões que surgiu os clubes de mãe. E nos clubes de mãe, foi na época que estava começando a surgir a questão de pequenas greves, não, a discussão da luta contra o arroz salarial, já começava a discutir algumas questões sindicais, e foi através toda essa discussão que a gente criou um movimento do custo de vida. Eu fiz parte desde o começo, ajudei minha ex-mulher também, minha ex-companheira, e muito contato com a Ana Dias, companheira de grande valor, a Ima Passoni, todo esse povo, o Padre Luiz foi um grande lutador. Então nós tivemos aqui muitas coisas que temos aqui, que temos na região, foi na luta, graças às mulheres. Graças aos movimentos. Graças aos movimentos. Movimento por creche, movimento por saúde, movimento por mais educação, né? Mais ônibus, nós conseguimos bastante, mas deu uma melhorada. Não é grande coisa, mas deu uma melhorada. Então a luta aqui, eu fiz parte aqui dessa luta, nós tentaram jogar, eu coordenei duas assembleias do desempregado do Centro do Livro, né? Uma com 400 pessoas, e naquela época, 76, 77 por aí. A primeira, né? Já era uma subversão grande, porque era proibido reunir, e nós conseguimos já, com a aliança com a igreja, fazer uma assembleia com 400 pessoas, no Centro do Livro. Eu, Padre Luiz coordenando, e nós chamamos o administrador de Campo Limpo, que era administrador, para mim, ele veio, né? Nós tentamos fazer uma política bem ampla, convidar a direita, a esquerda, todo mundo. Nós chamamos todo mundo, as autoridades, para a gente poder ampliar a reunião e mostrar que não tinha nada de subversão, porque a gente tinha espírito, essa questão de não se deixar muito ser taxado de comunista, não era problema. Aí, a outra, foi 78, já fizemos com 1.500 pessoas, né? Então, aí teve o momento do custo de vida, teve a questão da primeira assembleia do momento do custo de vida ali no Santa Maria, com 3.000 pessoas, né? Aí fizemos a outra com 5.000 pessoas no mesmo colégio lá no Santa Cruz, me chama lá fugiu. Ampliou, né? Aí nós começamos a fazer, aí foi feita essa assembleia, fazer uma vacinada contra o custo de vida, né? Para congelar os preços. Aí ampliou, aí fomos para a região leste, região Butantã, outras cidades, até para Bahia, Ceará, começou. Esse movimento acabou ampliando para outros estados, quer dizer, graças, com o mérito da região aqui do Emboimirim. Não é que a gente quer saudosista, quer ser melhor, mas acho que os clubes de mãe aqui, todo o movimento, todos nós, eu acho, todos, sem exceção, deu sua contribuição. Aí teve a oposição bancária, a oposição metalúrgica, aí já veio também pequena parte do sindicato saltante chamado. Então foi um movimento que cresceu aqui. Na Bacinada aqui, nós levamos um companheiro nosso que era da nossa turma, da militância política, levou ela para Scania, né? Scania. E foi lá, através daquela bacinada, que começou a primeira faca a parar foi lá. E foi o movimento de bairro que levantou essa ideia. Levantou. A indignação contra o arroz salarial, e pegou, e aí começou também, já tinha um sindicato lá com mais combativo. Eu lembro que a imprensa toda, ela ficava em cima aqui do movimento
comunitário de Vila Remo, não é? Para saber o que ia acontecer no dia seguinte, né? Eles acompanhavam todos aqueles movimentos de organização saíam daqui. Né? Então, só para um dado importante, como era difícil lutar naquela época, nós com o movimento do ônibus, aí sim, nós fizemos com a luta do ônibus, começaram a falar que era um bando que tinha subversivo no meio. Aí tiveram. Aí o Dom Mauro foi quando o Dom Mauro virou bispo, mandaram ele para cá. Dom Mauro naquela época ele não estava muito engajado na luta. E nós a gente tinha uma coordenação que acabamos conversando com Dom Mauro, e colocamos toda a ideia, qualquer ideia da luta do ônibus. Aí falávamos um negócio da questão religiosa. E mostravam que era uma luta dos cristãos, do povo. Aí Dom Mauro fez uma carta mostrando que era uma luta justa, nos apoiando, deu uma esfriada nos fuxicos lá da direita, tentando jogar o povo, já começar a jogar o povo contra nós, que nós éramos subversivos. Dom Mauro a gente tem que pegar essa, que é importante, e foi dali, Dom Mauro, dali ele começou a crescer. Aí o pessoal, eu acho que o Dom Mauro ajudou, a comunidade ajudou muito Dom Mauro também a crescer, porque ele depois virou um grande lutador, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Sim, aí Dom Paulo Dom Paulo apoiando o movimento constituinte, toda a luta, os direitos humanos, aí já é uma luta mais no contexto nacional. Agora o Dom Mauro, eu lembro que ele fez essa carta e destruiu as igrejas e tudo, mostrando que não tinha nada de comunismo. Fernando, nós temos o Carlito aqui, que mandou um vídeo pra gente, vamos ouvir. Olá, eu me chamo Carlito Palmeira dos Santos, sou organizador da obra de Fernando Duó, A Luta Vista por Dentro. Ela é uma obra que vai descrever um período triste da nossa história, que foi o regime militar implantado no Brasil em 1964. E nesta obra está descrita, está explícita, como os militares no poder agiram contra as instituições republicanas, contra os movimentos sociais, contra a organização dos trabalhadores, contra a organização das mulheres e contra todos aqueles que se opunham ao regime. Ela traz outra importância porque foi descrita e escrita por alguém que viveu isso na própria carne. Alguém que viveu o sofrimento do regime, que foi o Fernando Duó. Eu, particularmente, como organizador, teve um momento muito importante e emocionante, que foi quando ele falava do assassinato de Santo Dias da Silva, que foi um companheiro dele morto pela Polícia Militar em São Paulo. Então, naquele momento ele ficou emocionado, mas a gente viu como que é importante o engajamento das pessoas na luta para mudar a realidade brasileira. E eu aconselho quem mora na região sul de São Paulo, principalmente no Jardim Ângela, que leia essa obra. Ela é muito rica em termos de conhecimento, de formação, e desejo que todos leiam essa obra para que possa ter uma compreensão melhor sobre aquele período do Brasil. Obrigado. Muito bem, o professor Carlito, não é? Falando aqui para a gente sobre esse livro que ele ajudou aqui a organizar, né? Com a escrita de Fernando Ó. Fernando, sobre esse livro, as pessoas que tiverem interesse em adquirir, como fazer? Eu tenho um negócio na internet, eu tenho que buscar lá, porque eu tenho que mandar para você depois, tá bom? Telefone de contato? A editora é do Rio de Janeiro, ele colocou na internet lá, comprar, tem jeito de comprar através da internet, eu tenho que mandar, eu não tenho aqui no momento. Tem meu contato, aqui a gente tá vendendo mano a mano. Mano a mano. Hoje, esse livro, ele tá, qual é o custo dele? É R$35. R$35. Tá. Gente, aqui tem uma história de vida, uma história de cidadania, tem uma história de formação política, tem uma história da região, uma história da cidade, tem uma história do Brasil. Hoje, se a gente tem um país democrático, embora ainda
estamos aprendendo, Desejado. né, a desenvolver a democracia no país. Tudo começou por essas lutas nas bases. Isso é muito importante, né? Foi do sindicato que nasceu o presidente Lula, foi do movimento sindical que começou lá atrás a fazer um trabalho em defesa das pessoas menos favorecidas, onde a discussão que se prevalece até hoje nós vivemos num país capitalista e aquele que tem o poder financeiro na mão não quer distribuir renda para as pessoas classe trabalhadora, com o menos favorecido, não tem interesse de melhorar as condições de vida dessa nossa sociedade, né, de classe da qual a gente se coloca, né, do menos favorecido. E aqui nós temos aqui um livro que conta toda a história, a importância desse livro. Você que é aluno de escola, você que é professor, não é? Obtenha esse livro e discuta com seus alunos a importância dessa história que está colocada aqui, né? Porque a elite não tem interesse em divulgar isso. A gente precisa ler para entender a história. Entendendo a história, isso vai ser importante para nós podermos atuar no presente. E a história é assim. Teve um grupo que construiu para que a gente hoje estivesse vivendo o mundo de hoje, o país de hoje. Assim como as crianças de hoje, nossos jovens, estão construindo a história para viver um país de amanhã. Mas não existe futuro se não tem a história. A gente faz o presente com a história que a gente construiu e o futuro vem desse segmento da continuidade de vida. Hoje, eu, Fernando Ó, com os cabelinhos brancos aqui, a gente vem de uma história deste momento que você precisa conhecer, para que você amanhã possa estar fazendo um país muito melhor do que o que a gente tem conquistado até agora com muita dificuldade, né, Fernando? Então, fica aqui, Fernando Ó, A Luta Vista por Dentro. Adquirem este livro, né? Aí. Fernando, a gente já está terminando o nosso programa aqui. Com certeza nós vamos continuar, porque hoje eu acho que a gente teve uma aula de cidadania, né, aqui no nosso programa, e que tem os próximos capítulos. Eu acho que quem tem que trazer essas informações e promover essas formações políticas somos nós ainda. Se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer, Fernando? Então eu gostaria dessas considerações finais, agradecer pela sua presença aqui, e a luta continua. Não é? Eu primeiro quero agradecer o convite aqui, ter vindo aqui, esse papo aqui, ter me ouvido, eu ter me colocado aqui. Eu quero agradecer o Carlito também, que o Carlito tem muito a ver com o livro, ele que me incentivou a escrever o livro, né? E eu estava em dúvida se devia escrever ou não, porque eu estava vendo assim que hoje a juventude está na internet, não valia a pena. E ele, como historiador, ele incentivou, mostrou que era importante resistir à luta, né? Uhum. Depois eu fui refletir, achei importante também, porque a história é feita na escola e na sociedade muito só pelos personagens do poder, né? Dos ricos, dos que mandam no país, né? Então eu achei que por obrigação de passar um pouco a minha experiência para os trabalhadores. Espero que os trabalhadores entendam o que eu falo aí, que eu falo, né? Porque minha luta não é minha luta. Eu sou continuador da luta dos negros, dos índios, do pessoal que lutou na Europa, em diversos países do mundo, né? Então a minha luta eu sou o continuador da história, da luta da história da humanidade pelo mundo melhor. E foi dentro dessa compreensão que eu despertei para a luta, que eu achei na obrigação de escrever esse livro para poder dar minha contribuição, tanto na luta que eu fiz, como também na questão de deixar escrito como exemplo um pouco, para as pessoas entenderem um pouco o presente, conhecer um pouco, entender o passado, entender um pouco o presente, e junto com essa desenvolvimento da história, junto com o conhecimento do passado e do presente, nós, todo mundo, todas as pessoas que querem transformar o mundo, lutar por um mundo mais justo, mais igualitário, a gente junto dá continuidade à
a preparar um futuro melhor para a humanidade. Muito obrigado. Muito bem, o programa Cidadania Legal mais uma vez fica por aqui e a gente voltará num próximo momento com mais uma história de cidadania, aquilo que a gente vive fazendo aqui no nosso programa, trazer informação para a nossa comunidade, para ela estar cada vez mais inteirada sobre tudo isso, né? E conhecer as políticas públicas, saber que você é importante nesses espaços. A Rádio TV Mister Web fica aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Rádio Mister. Rádio Mister. A diferença está na sintonia.